Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Aqui está o texto que iremos expor nesta manhã, até o final do capítulo, verso 16, e também o texto que irei ler agora. Êxodo, capítulo 17, versos 8 a 16, é o texto do nosso sermão de hoje. Peço que todos acompanhem com a merecida atenção a palavra do Senhor. Assim está escrito. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Josué eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, tu também és chamado na Escritura de Senhor dos Exércitos. Que grande consolo há para o teu povo, ó Deus. Que grande encorajamento há para nós, que somos teu povo. Porque tu não estás contra nós, mas por causa de Cristo Jesus, em quem tu apaziguaste a inimizade que havia entre nós e o Senhor. Nós temos paz contigo, ó Pai. E podemos, como filhos teus, clamar, pedir graça. Ó, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor adestre as nossas mãos para a guerra que tu tens proposto diante de nós. Que o Senhor ensine a nós, as famílias aqui, ó Deus, a cada um que está nesse lugar, a lutar a luta do Senhor até o grande dia de Cristo Jesus. O dia eterno, o dia do Senhor, também assim chamado na palavra. E que o Senhor alcance, ó Deus, aqueles que estão aqui contra ti, que ainda vivem contra ti, vivem em seus próprios desejos, em suas próprias vontades, seus próprios planos, e não se submetem à tua palavra de coração, confiantes em Cristo. Ó, que o Senhor venha hoje transformá-los de inimigos em filhos amados. Alcança, ó Deus, sabemos que isso é obra soberana tua e não depende do homem, mas é exatamente por isso que recorremos ao Senhor, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Essa semana ouvi várias vezes uma frase: papai, o senhor não vai colocar a bandeira do Brasil no carro?
papai, coloca a bandeira do Brasil. E o pai tem que lidar, o pai que viu jogadores como Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos, Romário e tantos outros mestres do futebol jogar, tem que ensinar a um filho a ser patriota e ao mesmo tempo desestimulado com a seleção tão fraca como nós vemos e difícil de torcer. Meus irmãos, a verdade é que esse momento em que nós vivemos é um momento que fala muito acerca do que as pessoas gostam, do que a nação gosta. Talvez você não tenha tanto envolvimento com futebol, mas na Copa do Mundo você dedica algum tempo para assistir o jogo do Brasil. Por que isso acontece? Porque a nação, como um todo, de certa forma, tem como um dos elementos da cultura o futebol. Não tem para onde correr de fato, como dizem. O Brasil é o país do futebol. Nós sabemos que muitos craques saíram do nosso país, fizeram história no futebol. E ainda hoje isso acontece, embora não tanto quanto antes. Quando as pessoas então levantam a bandeira do Brasil, colocam a camisa do Brasil e gritam gol do Brasil, elas estão mostrando algo que é importante para o país. Nessa hora, muitos têm orgulho de serem brasileiros. Nem tanto quanto antes, é verdade, mas ainda há muito disso em nossa nação. Mas talvez você diga, pastor, eu não gasto tempo com isso. Eu não gosto de futebol, pelo menos não o Brasil jogando. Assisto a Champions, assisto outras coisas, assisto outro esporte. Não assisto esporte nenhum. Vou ler, vou fazer outras coisas. Mas, meus irmãos, a grande verdade que nós estamos aqui tratando não é necessariamente de futebol. É que toda pessoa tem uma bandeira. Ou algumas bandeiras. Você tem uma bandeira. Você tem algumas bandeiras. Aquilo pelo qual você luta. Aquilo que você faz, mesmo cansado. Mas você faz. É a sua bandeira. Aquilo que lhe faz continuar, mesmo entristecido e desestimulado, é a sua bandeira. Aquilo que lhe faz gastar dinheiro, tempo, esforço, é a sua bandeira. O dinheiro pode ser a sua bandeira. Vivemos em dias que muitos falam, inclusive, de aplicação financeira, não é? Bolsa de valores. Ter um certo valor na conta ou ver o seu dinheiro rendendo pode ser a sua bandeira. A saúde pode ser a sua bandeira. Sempre estar com todos os exames em dias. Sempre estar saudável. Hoje vivemos dias, inclusive, que se fala muito de bem-estar, não é? Muitas pessoas estão na academia, elas gastam dinheiro com suplementos, elas gastam dinheiro com roupas e adereços de academia. Elas estão a todo tempo correndo, inclusive no dia de hoje, que não deveriam, porque é o dia separado para o culto. Talvez a saúde seja a sua bandeira, e quando a sua saúde está em baixa, ou de algum familiar da sua casa, então para você, tudo está desmoronando. Talvez o ensino de seus filhos seja a sua bandeira. Inclusive, se você os ensina em casa. E quando eu digo a sua bandeira aqui, não é no sentido de que seja algo pelo que você deva lutar. Mas quando eu falo a bandeira, eu estou me referindo àquilo que é mais importante
em sua vida. Se isso é a tua bandeira, hasteada abaixo da bandeira do Evangelho, está tudo bem. Mas se você eleva e hasteia alguma bandeira acima da bandeira do Evangelho, isso se torna um ídolo na sua vida. Qual é a sua bandeira? Estamos diante de um texto, irmãos, que nos diz uma das declarações mais encorajadoras para o povo de Deus. Yahvé, o Senhor é minha bandeira. Moisés ergueu um altar e então declarou essas palavras. E aqui nós vemos um cenário de guerra, um cenário bélico, um cenário de armas. O povo de Deus pegando em armas, homens lutando contra um exército. E isso é ordenado pelo Senhor. E diante, irmãos, dessa guerra, nós temos aqui um seguinte tema para o nosso sermão de hoje, presta bem atenção: a guerra cristã. Esse é o tema do nosso sermão, a guerra cristã. Pastor, cristão guerreia? Sim. Sim. E aqui vemos nesse texto a guerra cristã, sobre os seguintes pontos. E podemos também resumir, antes de falar dos pontos, esse sermão sobre o seguinte ensino, ou afirmação. Yahvé dá a estratégia e a vitória ao seu povo na guerra contra o mundo. Yahvé, o nome dele, o nome do nosso Deus é Yahvé, o Deus do pacto. Yahvé dá a estratégia e a vitória ao seu povo na guerra contra o mundo. Yahvé dá a estratégia e a vitória ao seu povo na guerra contra o mundo. E veremos, irmãos, esse sermão sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, o inimigo de Israel. Em segundo lugar, a estratégia de Israel. Em terceiro lugar, a vitória de Israel. Primeiro ponto, o inimigo. Vemos isso no verso número 8, o inimigo de Israel. Em segundo lugar, versos 9 a 12, a estratégia. Qual estratégia Deus deu ao povo de Israel? A estratégia de Israel, segundo ponto. Em terceiro e último lugar, vemos aqui nos versos 13 a 16, a vitória. A vitória de Israel. Somos um povo de muitas lutas e muitas provações, mas não significa que nós não temos vitória, nós não somos vitoriosos, pelo contrário. Bote seus olhos então, irmãos, para o verso número 8, e aqui vemos o primeiro ponto, o inimigo de Israel. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Aqui está o inimigo de Israel. Mas quem de fato é Amaleque? Amaleque, meus irmãos, é um nome, na verdade um título, usado para um povo descendente de Edom, que é Esaú. Você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 36, você verá isso. Nós já passamos por essa exposição, a exposição desse texto. Gênesis 36, 12. Diz o texto: Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E aqui diz também no verso número 16, o príncipe de Corá, citando aqui os príncipes, de Esaú, o príncipe Corá, o príncipe Gaetão, o príncipe Amaleque, são estes os príncipes que nasceram de Elifaz na terra de Edom. Então quem é Amaleque? Amaleque é um povo que vem de Esaú, e vocês conhecem Esaú, pelo menos boa parte de vocês. Esaú é aquele contraponto do servo do Senhor Jacó, o servo da aliança. Esaú é aquele que não fazia parte da
aliança. Esaú é aquele que se revoltou contra seus pais. E então, casou com mulheres ímpias para provocar seus pais. Foi para um lugar para onde não deveria morar. E se tornou inimigo declarado do povo de Israel. Esse é Esaú. E aqui no texto que estamos pregando estão os descendentes de Esaú, os amalequitas, um dos grandes inimigos do povo de Deus. Esse é Amaleque, e aqui está ele com o seu povo, os amalequitas. Aqui parece que de fato Amaleque era um título, porque voltando para o texto que estamos expondo, no verso 13 diz, e Josué desbaratou a Amaleque. Então aqui de fato existe alguém reconhecido como Amaleque. Então era um título ali dado ao que liderava esse povo. Mas irmãos, esse povo era um povo covarde. Covarde na guerra. Por que digo isso? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 25. É um texto em que Moisés cita a ocasião do texto que estamos pregando. Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. O que foi que Amaleque fez? Que tipo de inimigo é Amaleque, os amalequitas? Eles deixaram o povo passar. E ali, em último lugar, estavam aqueles cansados, os mais frágeis. E não sabemos exatamente por que estavam ali, o texto não nos diz, mas ali estavam eles. E Amaleque, os amalequitas, foram covardemente por trás, não pela frente, mas por trás. E atacou o povo de Israel. Eles eram covardes. Eles estão imitando seu próprio pai, Satanás. Covarde. Quando Satanás, a antiga serpente, estava no Éden, ele não vai até Adão. Ele vai até Eva. Aquela que precisava ser protegida. E Adão também covardemente não a protege. Quando Satanás, muito tempo depois, está vivendo, a história conta nos dias de Cristo, ele vai ao deserto, ele está no deserto, e ele vai tentar um homem com fome. O texto diz em Mateus 4 que Jesus estava com fome. E ele diz a Jesus, se tu és filho de Deus, manda, transforma essas pedras em pão. Ele é um covarde. Os amalequitas aqui, irmãos, não são os inimigos do povo de Israel aqui não são meramente os amalequitas. Eles são figuras, eles são fantoches nas mãos de Satanás. Eles estão imitando o pai deles. E aqui então nós vemos o inimigo de Israel, que aqui é mostrado, digamos assim, de duas faces. O mundo, os amalequitas aqui representando o mundo, guerreando contra o povo de Deus, e também vemos Satanás representado neles. Ele é chamado na Bíblia de inimigo de nossas almas. E nós encontramos em Efésios 6, 12, a declaração de que a nossa guerra, a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne. Não é meramente contra os ímpios, ela não é pessoal. Ainda que seja também contra eles, ela não é apenas contra eles.
Existe algo muito maior por detrás, ou melhor, alguém, Satanás e seus demônios, usando os ímpios a seu favor, no seu intento contra o Senhor e o seu povo. Aqui nós vemos o inimigo de Israel, em primeiro lugar. Mas agora passamos ao segundo ponto, a estratégia de Israel. Versos 9 a 12. Volte para o texto que estamos expondo. Êxodo 17, versos 9 a 12. A estratégia de Israel. Vimos o inimigo de Israel, os ímpios, guiados por Satanás. E agora passamos a ver a segunda estratégia, ao segundo ponto, a estratégia de Israel. Verso 9, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué, como Moisés lhe ordenara, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Nós vemos, meus irmãos, aqui a estratégia de Israel. Começamos a ver aqui essa segunda parte do sermão, segundo ponto, a estratégia de Israel. E o que nós percebemos aqui? As armas e a dinâmica da guerra. Nesse segundo ponto nós vemos as armas e a dinâmica da guerra. Quais as armas aqui usadas pelo povo de Israel? A oração incessante e a luta e os golpes de guerra. Sim, Moisés estava orando quando ele disse que estaria no outeiro, ou seja, no monte, com Arão e Ur. Ele estava orando com as suas mãos levantadas. E por que sabemos disso? Porque lá em 1 de Timóteo 2,8, Paulo diz, eu quero, portanto, que os varões orem, levantando mãos santas, sem ânimo e sem animosidade. Era assim que o judeu orava. Não orava como nós oramos, né? Nós baixamos a cabeça, não há nenhum problema com isso. Mas os judeus, inclusive o próprio Senhor Jesus, que era um judeu, ele orava assim. É assim que ele orou, quando ele orou, pedindo que Deus ressuscitasse Lázaro. Eles levantavam as mãos. E lá estava Moisés orando. A oração incessante, meus irmãos, é uma arma do povo de Deus na guerra contra o mundo. Veja como Deus dá tanto a estratégia quanto a vitória na luta contra o mundo. Em Efésios 6,18, Paulo, depois de descrever as partes da armadura do soldado cristão, ele diz orando em todo o tempo. A oração, ela faz parte, ela é também dada por Deus, é meio de graça. É isso que Paulo diz também lá em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 5,17, queremos expor à noite. Orai sem cessar. E Moisés estaria ali orando com o cajado na mão. O cajado, irmãos. O cajado usado para abrir o Mar Vermelho. O cajado usado para juízo contra o Egito. Vocês lembram disso? O cajado é um sinal de Deus executando juízo contra o mundo. E Moisés estaria lá orando com o cajado na mão. O cajado é um sinal de que Yahvé, mais uma vez, irá operar uma vitória sobrenatural para o seu povo. E que ele adestrará as mãos do seu povo para a guerra. É isso que diz o salmista lá no Salmo 18, verso 34. O salmista Davi dizendo, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Davi estava empolgado na guerra. Ele era um guerreiro. E ele reconhece que a vitória e a força que ele tinha veio do Senhor. É por isso que Moisés está ali orando, irmãos, porque ele reconhece que a força vem do Senhor, a vitória vem do Senhor.
não dos braços daqueles que estariam lutando lá no campo de batalha. Mas não apenas a oração é colocada como arma aqui, os golpes de guerra no mundo material também é colocado. Veja, o texto é claro. Moisés chama Josué, diz: escolhe nos homens e sai e peleja e guerreie, lute contra Amaleque. Em outras palavras, não seja covarde, não saia com flores, com conversinha, peleje, lute, guerreie. E se guerreia com armas, irmãos. Se guerreia com armas. Essa ordem foi dada por Moisés, um mediador colocado por Deus no meio do povo. E é exatamente por isso que o texto, mais uma vez aqui cito, de Efésios 6, nos mostra esse ensino. Efésios 6, sim, nos coloca armaduras espirituais, cinturão da verdade, couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho, o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. Veja, é tudo espiritual, sim, mas não é sem motivo que são palavras que lembram-nos o material. Isso nos recorda e nos ensina que a nossa luta ela é espiritual, mas nós vivemos no mundo material e muitas vezes nós teremos de usar o material na luta contra o mundo e Satanás. Eles estão golpeando, eles estão usando a sua força contra o mundo. Aqui vemos as armas, a oração e golpes de guerra. Mas olha a dinâmica da guerra dentro da estratégia de Israel. Tínhamos as armas e agora a dinâmica de guerra. Veja, Josué é citado aqui pela primeira vez. Pela primeira vez pela Escritura ele é usado, ele é citado aqui. E quem é Josué? Se você abrir depois a sua Bíblia em 1 Crônicas 7, 20 e verso 27, você verá que Josué é um homem da tribo de Efraim. Josué era um efraimita. E Números 2,18, agora então abra a sua Bíblia nesse texto, nos mostra que Josué era neto de um dos príncipes guerreiros de Efraim. Números 2,18. Diz o texto assim: o estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Elisama era neto, isso está lá no texto de Crônicas, aliás, era avô de Josué. E certamente Elisama ensinou Josué como um avô deve fazer com o seu neto. Ele ensinou as artes da guerra para Josué. Aqui aparece Josué, essa figura, primeira vez. E essa dinâmica da guerra, irmãos, era a seguinte: enquanto Moisés estaria com as mãos levantadas em oração, enquanto ele conseguia manter os seus braços levantados, o povo de Israel prevalecia. A guerra avançava para Israel. Mas Moisés é homem. E como homem, ele tem as suas limitações. Ele sente o peso, diz o texto, que as suas mãos eram pesadas e elas começam a baixar. E então, Israel começa a perder. Arão e Hu veem aquela cena. E eles colocam uma pedra para que Moisés se assente. Já passamos, irmãos, pelo texto de onde Deus fez brotar a água da rocha, da pedra. E lemos o texto de 1 Coríntios que diz que eles beberam água da rocha e a rocha era Cristo. Moisés é um homem. Ele é um escolhido de Deus, mas ele é um homem. E ele precisa da força da rocha que é Jesus Cristo. Ele tem que se sentar na rocha. Ele não aguenta sozinho.
E mais do que isso, ele precisa de 2 homens do lado dele, Arão e Hur. O texto de Êxodo 24:14 nos diz que quando Moisés teve de subir ao monte, Arão e Hur ficaram liderando com os anciãos o povo de Israel. E nós veremos, irmãos, quem eram esses anciãos no texto de Êxodo 18, na próxima ocasião, se Deus permitir. Esses anciãos são os presbíteros primitivos do povo de Israel. Portanto, vemos aqui uma linda cena. Moisés, escolhido para liderar o povo de Israel, precisa de ajuda em oração. E Arão e Hur, que de certa forma participavam ali dos presbíteros, liderando os presbíteros, ajudando em oração. Temos aqui, meus irmãos, um símbolo, um flash do governo presbiteriano. Um homem que é escolhido para liderar o povo, junto com presbíteros. E esse homem não pode sozinho. É o que Jetro irá dizer a Moisés: Moisés, você não vai conseguir. Esse povo e você vão perecer. Aqui vemos já o anúncio dessa próxima narrativa do capítulo 18. Que linda cena. Como a escritura está toda interligada, não é? Vimos em primeiro lugar os inimigos de Israel. Em segundo lugar, vimos aqui a estratégia de Israel. Agora, em terceiro e último lugar, a vitória de Israel. Assim, com a ajuda de Arão e Hur, Moisés consegue continuar. E eles ficam firmes em oração, concordando em oração. E o verso 13 diz: e Josué desbaratou Amaleque. E a seu povo a fio de espada. Eles passaram a espada. Podemos aqui imaginar arrancando cabeça, braço. Os meninos gostam dessas cenas, não é? Sangue. Foi o que aconteceu, irmãos. Eu particularmente gosto de sangue de filme de guerra. Não apenas pelo sangue, mas pela estratégia, pela força masculina que está tão embaixo em nossos dias, não é? Pela virilidade, pela proteção que os homens mostram para suas famílias. Foi isso que aconteceu. Assim Josué conseguiu vencer. E diz o verso 14 que essa vitória, ela era uma vitória para ser rememorada. O Senhor diz: Moisés, escreve isto para memória. Pelas gerações. Tinha de ficar registrado. E veja, ele não apenas diz isso, mas diz: repete-o a Josué. Aqui fica claro, irmãos, que Deus já pretendia, entendo eu, que Josué substituísse Moisés. Repete a Josué. Josué era Josué era para Moisés aquilo que vemos Timóteo sendo para Paulo. Josué era como um moço de Moisés aqui, treinado por Moisés. Vimos que essa vitória ela tinha que ser rememorada e ela também era uma vitória parcial. Por que uma vitória parcial? Diz o texto, no verso número 16: porquanto o Senhor jurou haver guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Veja, a guerra não acaba aqui. Você percebe isso? O Senhor jurou haver guerra. O povo de Deus vai tendo filhos. Amaleque também vai tendo filhos. E a guerra continua. É isso que o texto está dizendo. O Senhor jurou, essa guerra ela vai continuar. De geração em geração. Irmãos, essa na verdade é uma guerra que começou em Gênesis 3,15. Vocês lembram disso?
Quando Deus disse que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ali vemos dois tipos de pessoas no mundo. Deus é que mantém. O próprio Deus, em Gênesis 3,15, diz: eu porei inimizade entre ti e o descendente da mulher. Quem dá manutenção à guerra é Deus, você entende isso? Quem dá manutenção à guerra do seu povo para com o mundo é Deus. Ele jurou isso. É o que está escrito. Isso é tão contracultural nos nossos dias, não é? Irmãos, eu termino aqui, antes de, obviamente, de concluir a exposição, a última questão aqui que pontuo, essa linda afirmação de Moisés. Moisés, empolgado com a vitória de Israel, dada pelo povo, dada pelo Senhor. Ele vai ao Senhor em culto, edifica um altar e diz: o Senhor é minha bandeira. Cristo, irmãos, Ele é o Filho de Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele também é Yahvé. Ele já venceu por nós e nós nele. Mas veja, essa vitória ainda não se consumou. E é por isso que, da mesma forma que Deus fez o povo vencer a guerra aqui, mas essa guerra ainda continua. Da mesma maneira, Cristo na cruz do Calvário venceu a guerra do pecado contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás em nosso lugar. Mas essa guerra continua e continuará até aquele grande dia, chamado Dia do Senhor, quando consumadamente a bandeira estará hasteada e a guerra finalizará. Eu concluo esse sermão com o texto de Lucas 23, abra a sua Bíblia lá. Lucas 23. Lucas 23, verso 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Aqui não vemos Moisés, que tinha Arão e Ur ajudando em oração. Mas vemos o Senhor Jesus Cristo com os braços abertos, semelhante a Moisés, na cruz. E havia também dois homens, um de lado, o outro do outro. Mas um dos textos mostra que os dois falaram contra Cristo. É verdade que um depois se arrependeu, mas no início eles falaram contra o Senhor Jesus. Não estavam ajudando, pelo contrário. Naquela hora sangrenta em que Cristo experimentava a dor. E mesmo assim, irmãos, nós vemos o texto dizendo que ele ora, como Moisés orou. Ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ele não orou por todas as pessoas, cada uma que já nasceu no mundo. Ele orou pelos seus eleitos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele orou por mim e por você. Quando nós éramos inimigos dele, e não filhos nem soldados, mas quando nós
levantávamos a espada contra ele, ele orou. Ele orou quando nós levantávamos nossos pecados e corações rebeldes contra ele. Ele orou. Dizendo, Pai, perdoa-lhes. Ele orou pelo meu e pelo seu pecado. Que homem muito maior do que Moisés temos aqui. E hoje é por isso que hoje somos soldados de Cristo. É exatamente por isso. Estamos atrás de mais eleitos para que Yahvé seja a bandeira deles. E é por isso que hoje, diz o texto de Hebreus 7, ele vive para interceder. Irmãos, que texto maravilhoso que nos mostra o Evangelho. Eu finalizo esse sermão com algumas aplicações. Vimos o primeiro ponto desse sermão intitulado A Guerra Cristã. Vimos o primeiro ponto dos inimigos de Israel. Em segundo lugar, nós vimos a estratégia de Israel. Em terceiro lugar, nós vimos a vitória de Israel. Mas nós aprendemos que esse texto, resumidamente, nos ensina que Yahvé dá tanto a estratégia quanto a vitória ao seu povo na guerra contra o mundo. A vitória de Israel, a estratégia de Israel, usada nesse sentido aqui de Deus, mas veio de Yahvé, Deus da aliança. Mas esse texto, irmãos, ele também nos ensina muitas e muitas aplicações. A tua bandeira é o Evangelho? A tua bandeira é o Evangelho de Cristo? Aquilo que te faz lutar, mesmo quando você está cansado ou cansada, é o Evangelho de Cristo. Aquilo que mais te empolga é o Evangelho de Cristo. Aquilo que te faz torcer, aquilo que mais te faz torcer é o Evangelho de Cristo. É o Senhor. Se não é, meu querido, se os teus planos, eles não estão no Senhor, arrependa-se, Ele te chama hoje. Arrependa-se e mostre os sinais, e você mostrará se você se arrepender, porque é Deus quem dá o arrependimento. Arrependa-se e mostre os sinais de alguém por quem Cristo intercedeu na cruz, dizendo, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Segunda aplicação. Que uma de nossas bandeiras seja a instrução de nossos filhos. Que uma de nossas bandeiras seja a educação de nossos filhos. Que nós lutemos por eles e demos o melhor pela instrução deles. Mas essa não seja a nossa principal bandeira, irmãos. E infelizmente, inclusive nós que ensinamos, muitos de nós que ensinamos nossos filhos em casa, muitas vezes temos como principal bandeira a instrução de nossos filhos. E transformamos aquilo que é bênção em maldição. Você ouviu isso? Tenha a instrução de nossos filhos como bandeira. Lute, porque Yahvé te chamou a forjar no coração deles a sua principal bandeira, que é Cristo. Em serviço a Cristo, instrua eles. Assim como em serviço a Cristo trabalhe. Assim como em serviço a Cristo você faça qualquer outra coisa na vida. Mas cuidado. E como há uma linha
tão tênue que por muitas vezes nós passamos. Nós nos empolgamos por vezes muito mais com a educação de nossos filhos do que até mesmo com o culto do Senhor. E como isso entristece ao Senhor nosso Deus. Aquele que morreu por mim, por você e por nossos filhos, segundo a sua vontade, na cruz. E ensanguentado clamou, perdoa-os. Cristo nos deu os nossos filhos para que o glorifiquemos e não para que os transformemos em ídolos. Talvez, irmãos, esse seja um dos motivos pelos quais, inclusive, a nossa igreja não tenha tanta proximidade com outras igrejas. Eu não estou colocando toda a responsabilidade nisso, de forma alguma. Mas devemos cuidar do nosso coração, não é? O coração dos outros, eles cuidem. Oh, que o Senhor Deus nos convença dos nossos pecados quanto a esse assunto. O pior ídolo não é aquele que é terrível aos olhos. O pior ídolo é aquilo que é bom em si mesmo, mas que colocamos no lugar de Deus. O pior ídolo é algo louvável, mas às vezes colocamos no lugar de Deus. Terceira aplicação: levante uma bandeira que agrada a Deus. Em dias que famílias têm sido perseguidas porque ensinam seus filhos. Se por um lado, não devemos transformar os nossos filhos em ídolos, e o ensino a eles em ídolos. Por outro lado, nós também devemos ser o povo que cumpre Deuteronômio 6. Ora, meus irmãos, um dos principais motivos pelos quais, quando os filhos chegam na fase da juventude, do início da juventude, e eles não estão na igreja, é porque os pais abandonaram a ordem dada a Deus de instruir seus filhos na lei do Senhor. E depois eles olham para trás e perguntam-se, onde foi que nós erramos? E eles vão juntar os cacos depois. Sim, a graça é real. Deus não vai salvar apenas aqueles que ficarem na igreja e professarem a fé. Ele vai salvar outros que saírem da igreja, sim. Isso mostra que a salvação vem do Senhor. Mas, por outro lado, as consequências são colhidas. E elas mastigam o coração dos pais. Há muita tristeza. Levante essa bandeira, não como principal, mas se você tem deixado o coração de seu filho ser consumido pelas ideologias desse mundo, se você não tem acompanhado o ensino de seus filhos, e eu não estou falando apenas de instrução intelectual, eu estou falando do coração, onde ele está colocando o coração. Arrependa-se, meu irmão e minha irmã. Para que depois você não chore uma derrota, olhando para os seus filhos longe de Deus, desagradando o Senhor. Não se acovarde em dias que, inclusive, alguns têm sido denunciados. E aí é que nós vemos, às vezes, a motivação do nosso coração ensinando os nossos filhos. É legal quando muita gente está fazendo a mesma coisa, mas... E quando tem sofrimento, quando tem pena, nós olhamos para os nossos irmãos da igreja primitiva e muitos foram lançados às feras porque defendiam o Evangelho. Você está pronto para ser punido pela lei, se for necessário, por cuidar de seu filho?
Não se acovarde. Levante essa bandeira. Mas seja prudente, não fique dando vazão para as pessoas ficarem lhe aperreando por causa da forma como você cuida dos seus filhos. Pais, homens, especialmente pais, homens, faça de seus filhos soldados de Cristo. E eu digo especialmente os machos. Especialmente nós, machos. Como você tem criado o seu filho, macho? Por vezes, meus irmãos, os nossos filhos aos nossos olhos são de porcelana. E eles andam e nós já estamos ali para que eles não caiam. Esquecendo-nos que muitas coisas que nós aprendemos vêm de quedas na vida. Tanto queda literalmente falando, quanto queda figurativamente falando. Crie o seu filho macho caindo, se ferindo, não porque você quer o mal dele, não, pelo contrário, porque quando ele cair quando ele enfrentar lá na frente desafios, você poderá não estar. Prepare-o para o dia em que você não esteja do lado dele para segurá-lo e ele saiba lutar. Porque hoje você está, amanhã você vai passar. Ensine o seu filho a lutar. Ou busque que ele aprenda arte marcial. Para que ele se defenda e defenda a sua família. Isso era tão comum, irmãos, no passado. E hoje há tantos que acham problemas com isso. Muitas vezes nós olhamos para nós que somos já adultos, homens, olhamos para nós e vemos tantos sinais de má masculinidade, de frouxidão, de covardia. Criemos os nossos filhos para que sejam mais corajosos do que nós. Para que sejam machos. Não machos que não sabem usar a sua força. Machos que têm força e sabem usá-la, sabem dominá-la, sabem dominar o seu ímpeto. Deixe para criar como cristal as mocinhas. Porque elas sim são vasos frágeis, mas até elas não podem ser criadas muito frágeis. Porque elas também enfrentarão dificuldades na vida. Em último lugar, não dispare fogo amigo. Você conhece essa expressão? É aquele soldado que atira no soldado do próprio batalhão, ao invés de atirar no inimigo. Ataque de fato quem é o seu inimigo. E sim, irmãos, os ímpios também são nossos inimigos. O salmista Davi, orando no Salmo 137, se não me engano, ele diz: eu não odeio aqueles que são os teus inimigos. Sim, odeio-os com ódio consumado. A grande questão é que esse ódio, ele não deve nos levar a nos vingar a nós mesmos. Mas inclusive deve nos levar a orar pelos nossos inimigos. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Ore pelos seus inimigos, para que eles se arrependam. Mas não ataque o seu amigo, o seu irmão em Cristo. O teu inimigo é o pecado, é Satanás, é o mundo. Mas por vezes atacamos com palavras, ferimos, com línguas mais afiadas do que espadas. E se temos feito isso, devemos nos arrepender. Qual é
a tua bandeira. Que você saia daqui hoje e busque a Yahvé. E que ele seja o que é de mais importante em tua vida. E pelo que você mais lute. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus e Pai nosso, nossa bandeira. Ó, em culto, Senhor, nós reconhecemos que a estratégia que nos faz vencer vem de Ti. E a vitória também vem de Ti. É aqui, ó Deus, no local de culto, na grande congregação, como Moisés que erigiu um altar e cultuou ao Senhor e disse: Yahvé é a minha bandeira, Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. E comemorou a vitória que o Senhor deu ao seu povo em oração, em meio à oração. Ó Deus, que valorizemos a oração. Que o Senhor perdoe o teu povo, porque sim, nós temos sido tão negligentes quanto a reunião de oração, Senhor. Isso mostra que o teu povo não tem se unido como deveria para orar. Em meio à guerra estamos, Senhor, mas estamos às vezes tão distraídos. Não temos orado juntos. Numa reunião que o conselho da igreja estabelece para que o seu povo ore. E por isso, ó Deus, por muitas vezes somos abatidos em meio à guerra. O Senhor não nos deixa no chão, é verdade. Salmo 37 nos diz, o Senhor nos toma pela mão. Mas as consequências, as feridas, elas custam para sarar. Perdoa a todo o teu povo. Perdoa, ó Deus, porque somos negligentes nessa guerra. Perdoa porque nós nutrimos em nós desejos que não são os teus desejos. Uma realidade, um mundo que não é a realidade. A guerra contra o mundo. Perdoa-nos em nome de Cristo e encoraja-nos, porque Tu és a nossa bandeira. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Presbítero Enéas.